E eu me volto mais para a questão do ensino, como é possível haver uma interação da literatura comparada com a questão do ensino da literatura no nível básico, né, na escola básica e também na graduação. Nós temos assistido um processo que, para quem mexe com literatura, ele é problemático, ele é polêmico, né, porque nós estamos perdendo horas de aulas de literatura. Olá! Neste episódio, nós vamos conversar com a professora Regina Zilberman, do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi uma das painelistas do Encontro Sul de Literatura Comparada, que aconteceu nos dias 11 e 12 de dezembro no Campus Vale da URGS. O evento foi promovido pela linha Teoria, Crítica e Comparatismo do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS. Olá, professora, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado, eu quero agradecer a oportunidade de me apresentar como professora de literatura há muitos e muitos anos. Eu venho trabalhando com literatura infantil, venho trabalhando com literatura brasileira, literatura comparada. Participei desse evento, que eu acho que é um importante acontecimento da história da literatura comparada no Rio Grande do Sul. Então, queria agradecer muito a vocês aqui. E antes de conversarmos, nós vamos fazer a autodescrição. Eu sou Simone Medeiros Ramos, uma mulher negra, estou maquiada, uso cabelo crespo, com luzes douradas, estou vestindo uma blusa lilás, uma saia preta e uma sandália preta. E estou muito feliz de estar recebendo aqui uma das referências em literatura no Brasil, que é a professora Regina Zilberman. Bom, então eu gostaria de me apresentar tentando fazer um paralelo com a descrição da Simone. Eu sou uma pessoa não muito alta, acho que diria pouco alta, de 1,60 m. Estou trajando uma calça escura, estou de sandália porque estamos no verão e uma blusa também curtinha, porque preciso enfrentar esse calor de Porto Alegre. Sou branca, era loira, agora eu tenho cabelos grisalhos, né? Perdi essa propriedade, mas não me arrependo, porque eu acho que a gente tem que se apresentar um pouco como é, né? Obrigada, professora. E falando sobre literatura comparada, que é essa análise de diferentes textos literários, né, observando as regras gramaticais, intertextualidades, culturas e nacionalidades, né, os pontos que buscam essa relação de aproximação ou afastamento. E qual foi essa proposta do Encontro Sul de Literatura Comparada? Bom, eu descreveria em dois sentidos. De um lado, nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma tradição já consolidada de literatura comparada, que é uma área do conhecimento, né? Assim como se estuda a literatura brasileira, a literatura portuguesa, enfim, as literaturas divididas pelas nacionalidades, nós temos que pensar também essas aproximações de que tu falasse, os cruzamentos, os diálogos literários, e às vezes até do diálogo da literatura com aquilo que não é literatura, sociedade, outras culturas, outras formas de expressão, e a literatura comparada investe sobretudo nesse campo. Mas esse encontro ele tem uma particularidade, que foi um esforço maior da linha de pesquisa do programa de pós-graduação e dos estudiosos, de tentar apresentar o estado das pesquisas atuais após um período muito depressivo da nossa realidade aqui do ano de 2024, né? Quer dizer, era para ser um encontro grande, festivo, e acabou sendo um encontro reduzido a duas palestras, né? Não é nem a duas palestras, dois diálogos entre dois professores de Porto Alegre e do Rio de Janeiro e de São Paulo. Por quê? Porque não havia mais tempo hábil para se organizar algo de grande envergadura, como foi planejado originalmente. Então, não se deixou de registrar o evento, de marcar a posição, porque, afinal de contas, nós temos essa tradição, é uma tradição que avança no sentido de descobrir novos caminhos, mas ajustado a um ano que não foi um ano de muitos festejos, né? Então, eu queria ressaltar isso. Queria ressaltar também que se fez uma importante homenagem a uma das fundadoras da teoria da literatura comparada aqui no Rio Grande do Sul, que é a professora Tânia Carvalhal, ela que começou
a Associação Brasileira de Literatura Comparada organizou o nosso primeiro Congresso Internacional de Literatura Comparada e formou pessoas nesse sentido, né? Quer dizer, criou linhas de pesquisa, facilitou projetos se desenvolverem, publicou a respeito e alcançou prestígio internacional, que é muito importante, né? Quer dizer, daqui do Rio Grande do Sul nós tivemos uma pesquisadora que tinha projeção não só no país, mas também no exterior. Então, é hora realmente da gente valorizar essas pessoas, né? Nunca é tarde para a gente lembrar de quem formou vamos dizer assim, um grupo de pesquisa, formou pensadores, e esse foi também o objetivo do encontro. E é importante compartilhar essas temáticas nesses encontros. Qual é a sua avaliação deste tipo de evento que não sei se é o primeiro que está sendo realizado? Não, já tem uma tradição, eu não sei o número, eu não saberia te dizer, mas ele já tem pelo menos há uns 5 anos. Vem de antes da pandemia. A pandemia, para mim, é um marco, né? Vem de um período anterior e vem se realizando bienalmente, né? Então, ele continuou, esse ponto que não se quis perder de vista, né? O fato de que fechou um biênio, então cabia realizá-lo de novo. E, nesse sentido, foi importante e espero que seja também a semente para os próximos, né? Para a gente não perder essa conexão com os demais eventos ligados à literatura comparada, em particular com o programa de pós-graduação, né, em literatura, em letras da nossa universidade, e com a linha de pesquisa, que é uma linha de pesquisa muito produtiva, né? Tem professores atuantes, tem jovens mestrandos, doutorandos, enfim, é uma coisa que borbulha lá, e isso é uma oportunidade para tudo vir à luz, né? Se tornar bastante evidente para quem assiste. E qual foi o foco da sua abordagem durante o encontro? Eu procurei examinar a questão da comparada dentro da perspectiva do ensino e da educação, né? Eu fiz par com o professor Fábio Durão, que é um professor da Universidade de Campinas. A exposição dele se foca, sobretudo, na questão dos dilemas que vive hoje a literatura comparada, dos seus limites, mas também das suas ambições, para onde ela pode ir, num campo acadêmico, né, no campo da pesquisa universitária. E eu me volto mais para a questão do ensino, como é possível haver uma interação da literatura comparada com a questão do ensino da literatura no nível básico, né, na escola básica, e também na graduação. Nós temos assistido um processo que, para quem mexe com literatura, ele é problemático, ele é polêmico, né? Porque nós estamos perdendo horas de aulas de literatura. No ensino médio, por exemplo, no ensino fundamental já não se fala de literatura propriamente dita, né? Tudo está vinculado à expressão, enfim, à produção de texto, à gramática, mas não ao conhecimento das obras literárias. E no ensino médio, nessa nova formação que está sendo adotado, há poucas aulas de literatura. Às vezes é um encontro só por semana. E não é uma questão de reserva de mercado, não é esse o problema. Nós temos que ocupar esses espaços. Não, é que a literatura exerce um papel muito importante na formação do indivíduo, né? Quer dizer, a nossa formação sem o estímulo à fantasia, ao conhecimento da alteridade que a literatura proporciona, sem isso a vida humana se empobrece muito, se empobrece demais, né? Quer dizer, como é que eu posso saber o que se passa na mente de outra pessoa? Eu não tenho acesso a isso, mas eu tenho acesso à representação dessa alteridade no texto literário. Isso que ele nos traz. Pode ser uma coisa boa, uma felicidade, pode ser uma coisa triste, o ciúme, a suspeita, o que for. Mas para eu conhecer bem, eu tenho que ler uma obra literária. E isso não podemos privar as pessoas disso. Então, é nesse sentido que eu acho que nós temos que lutar sempre por dispor desse espaço na escola básica e nos estudos acadêmicos em geral. Uhum. E é desta forma que a senhora avalia a literatura comparada nos dias de hoje aqui no Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que é nessa maneira que eu vejo a questão da literatura comparada, que remonta, vamos dizer assim, a tudo aquilo que a gente leu, toda a nossa formação. Porque a gente lê
várias coisas ao mesmo tempo, né? E a gente estabelece essas conexões, esses diálogos, a gente reconhece numa personagem uma experiência, outras personagens e assim por diante. E é muito interessante como isso se dissemina, às vezes, sem que a gente perceba. Sem que a gente perceba como ela está presente em todos os momentos da nossa vida. Vamos pegar o seguinte, Chapeuzinho Vermelho. Então, eu vou para infantil, que é a minha área assim, onde eu tenho mais experiência. O Chapeuzinho Vermelho é uma criatura que faz parte da nossa vida. A gente não precisa nem ter lido o conto do Perrault, sabe quem é Chapeuzinho Vermelho, quem é o lobo, sabe tudo. Muito bem. Agora vocês vejam, eu acho que estreou em Porto Alegre, eu sei que estreou no Brasil inteiro, provavelmente Porto Alegre também, um filme que se chama Chapeuzinho Vermelho e qualquer coisa, eu não me lembro bem o nome. E o que é o assunto do filme? É a Chapeuzinho em busca do seu pai. Né? Porque realmente, se a gente lê a história do Perrault, não há menção ao pai. Né? E para a criança, essa situação até não é fora do comum. Meninas e meninos que vivem com as mães, vivem com as avós, mas não vivem mais com os pais, né? Por razões diferentes. Os pais, por separação, abandono, seja o que for. Então, traz uma questão que está na literatura infantil, que faz parte das nossas, vamos dizer assim, da nossa cultura. Não precisa eu ser francês para conhecer a Chapeuzinho Vermelho de um escritor francês. Está na minha experiência, está na experiência de todas as crianças do mundo. E então esse filme traz de volta isso e coloca um filme, coloca um enredo, coloca uma narrativa. E aí o que tu tem? Tu tem o seguinte, eu estou fazendo literatura comparada nesse momento, né? Eu estou atuando com isso, porque eu só vou identificar que a personagem Chapeuzinho é aquela mesma do lobo, da vovó que pede, né, que ela vai buscar, da mãe que diz te cuida, assim por diante. Eu vou poder entender aquilo porque eu tenho esse outro conhecimento prévio. E isso é literatura comparada. Então, vê como está sempre presente na vida das pessoas. Às vezes, né, aquela coisa, né, a gente usa, faz, mas não sabe o nome. Tem um nome. É a literatura comparada. De observar mais profundamente aquele contexto. Exatamente. Me parece que a Chapeuzinho Vermelho é bem independente, simplesmente ela sofre as consequências, mas é independente, sai de repente. Pois é, e ali tem várias, vamos dizer assim, ramificações de uma certa personagem que se tornou icônica, até dessa independência feminina, por exemplo. Né? Posso pensar por aí. Ela faz o que ela acha melhor. E aí, quando nós falamos dessa personagem, nós trazemos juntos toda uma experiência cultural. Isso é o que a literatura comparada no plano acadêmico estuda. Né? Ela teoriza sobre isso, né? Todos esses processos de que a gente vive cotidianamente. Como nós estávamos conversando antes, até mesmo das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, que foi uma tragédia climática que afetou totalmente a vida das pessoas, direta ou indiretamente. E tem várias obras produzidas que trabalham esse contexto. Pois é, isso é algo que, vamos dizer assim, nós experimentamos todo o Rio Grande do Sul, não foi só uma região, ainda 2023 foi uma região. Esse ano afetou praticamente todo o estado, não apenas as pessoas que sofreram os efeitos imediatos, mas no plano da economia, da solidão, né? O Rio Grande do Sul ficou isolado e assim por diante. E isso já transparece na literatura, ou na cultura em geral. Né? Nós estamos vendo como esse elemento, essa experiência do Rio Grande do Sul está fomentando uma cultura e uma produção, vamos pensar assim, uma produção literária. Né? Até chamei a atenção para um romance que eu gostei muito. Infelizmente, eu não me lembro o nome da autora, o editor vai brigar comigo, mas eu vou dar pelo menos o nome do romance, né, que se chama Falso Lago, e é um romance que está presente esse tema. E é um tema que aí a gente começa a olhar para trás. Né? Mas isso aí nunca apareceu na literatura. Apareceu. Vai vir desde o século XIX. Nós vamos ter autores que representaram Porto Alegre já sendo invadida pelas águas. É muito interessante, porque são coisas que uma coisa, tipo de um gatilho, determina que tu faça outras associações e perceba, não, para isso aí já aconteceu, agora eu vou entender melhor aquele passado na ótica do presente. O presente me ajuda a entender
esses acontecimentos passados. Isso. E na sua opinião, professora, a literatura ela é importante para a inserção do indivíduo no meio social? Eu acho que sim. Não é que eu vou puxar a brasa para minha sardinha, mas eu acho que realmente ela é importante. Ela não precisa ser a literatura no sentido, vamos dizer assim, do livro lido, do grande escritor Shakespeare, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Isso é importante também. Mas a literatura, ela é o ponto final de um processo que está na nossa história pessoal. Por quê? Porque ela começa com a fantasia. E onde é que a fantasia começa? Ela começa no nosso inconsciente, no nosso mundo interior. No sonho, no ato falho, nos lapsos, uma porção de coisas. Está ali presente as minhas fantasias, os meus traumas, os meus problemas. A literatura vai dar visibilidade para isso. É claro que eu posso fazer um tratamento, uma terapia, isso vai aparecer. Mas vai aparecer também na literatura. Onde parece primeiro é na literatura. E às vezes aparece da pior, vamos dizer assim, da forma mais violenta. Não pior na qualidade, mas pior num jeito que a gente não quer ver. Né? Não quer ver. Não é à toa que o Freud pensou o complexo de Édipo a partir de 2 tragédias. Foram 2 tragédias, 2 obras literárias, o Édipo Rei, do Sófocles, o Hamlet, do Shakespeare, que são 2 obras literárias que ajudaram ele a formular um problema que, segundo Freud, é a questão fundamental da vida humana, que é esse conflito familiar entre a criança, o pai, que ele vê como uma competição diante da mãe, né? A paixão pela mãe, menino ou menina, e a competição com o pai. Isso ele vai entender melhor numa obra literária. E eu acho que isso já justifica a existência da literatura na nossa vida, na nossa sociedade, né? E em suas obras, a senhora, chamando de senhora, mas você, professora, justifica como e por que ler a literatura infantil brasileira? Contexto da preocupação do adulto com a criança. Então, conta para nós um pouco sobre essa obra. Bom, é o seguinte, eu venho trabalhando com literatura infantil há longo tempo, em função de um processo que começa realmente a partir dos anos 1970, que foi a mudança na estrutura da educação brasileira, uma mudança muito grande acontecida que repercutiu na possibilidade da escola básica trabalhar com textos modernos, contemporâneos. Antes eram só os clássicos, aqueles nomões lá do passado, mas que não tinham a ver com a tradição, com a situação do estudante, com a vida presente do estudante. Então, houve essa mudança, essa hipótese de trabalhar com textos contemporâneos e, especialmente, textos adequados à faixa etária. Aí surgiu a pergunta básica: quais textos? Né? O que oferecer a essas crianças? E, a partir daí, realmente eu venho pesquisando, em diferentes momentos da minha vida, que textos a literatura infantil pode ser adequada à criança. Né? Principalmente na escola, que textos os professores podem usar em sala de aula sem serem doutrinários, sem querer passar lição, sem serem muito adultos, digamos assim, muito foco do adulto em vez de ser o foco da criança, e assim por diante. Esse livro é, de certa forma, um ponto de chegada dessa pesquisa. E vai justamente procurar ver os autores da literatura infantil brasileira desde essa interlocução com a criança. O que eles oferecem para a criança, em termos de, vamos dizer assim, autocompreensão, daquilo que a criança pode entender de si mesma. Por exemplo, Ziraldo, com o Menino Maluquinho, Ana Maria Machado, com Bisabia Bisabel. Estou dando 2 exemplos que são muito populares entre os professores, né, e os adultos em geral. E destacar, sobretudo, a questão dessa literatura que é brasileira. Né? Quer dizer, nós temos um cabedal de obras de autores nossos. Autores, alguns são até autores gaúchos, né? Mas todos brasileiros. E eu quero chamar a atenção que essa literatura está sempre se renovando. Sempre se renovando. Hoje, por exemplo, nós temos uma quantidade muito significativa de autores indígenas escrevendo para criança, que é um fato
relativamente novo e auspicioso, né? Porque a gente, de certa forma, ignorava essa produção e ela está aí. É curioso. E nessa literatura indígena, eles preservam os costumes? Exatamente. É uma literatura que fala do mundo indígena, mas não como algo externo, exótico. Ele fala, primeiro, são autores indígenas. Então, eles falam como em primeira pessoa, né? Falam do mundo deles. Que é também, mas naquilo que o mundo deles é o nosso mundo. É também problema que o pequeno vive diante dos pais, dos adultos preocupados com as crianças, daquele universo mágico, que é o universo da criança. O universo da criança é povoado de magia, né? Mítico. E esses autores, então, trabalham isso. Por exemplo, Daniel Munduruku, que tem uma obra bastante extensa, é talvez o nome que caberia colocar na frente, em primeiro lugar. Se eu pudesse recomendar um nome, eu recomendaria o Daniel. Isso é prova de como está evoluindo. A educação tem evoluído e tem respeitado bastante a diversidade. Exatamente. Quer dizer, nós temos até uma legislação, né, que já tem uns 15 anos mais ou menos, que chama atenção para a importância de a escola introduzir, desenvolver estudos ligados à cultura afro-brasileira e à cultura indígena. E a literatura respondeu bem isso, porque hoje tu tem também uma quantidade enorme de escritores e escritoras, tanto indígenas, tendo a possibilidade de publicar, como autores vinculados à cultura afro-brasileira, nas suas características, não como algo estranho, como algo assim. Né? E tem muitos nomes. Nossa, muito difícil até dizer todos, porque são muitos mesmo. E foi de um tempo para cá, assim, eu acho bem interessante isso, porque também a gente vai lendo muitos livros e os autores não são negros e indígenas, e agora a gente consegue prestigiar o trabalho desses profissionais, desses autores, escritores. E pensando assim que a população brasileira na maioria, de descendência, ancestralidade africana, o fato de faltar até então essa literatura era agressivo até. Né? Quer dizer, a criança vai se identificar com o quê? Ela tem que se identificar com o seu próprio mundo, ela vai ter que valorizar o seu universo. E aí tu tem a presença de autores e autoras, né, vinculados ao universo indígena. Nós temos uma cultura indígena que muitas vezes a gente finge que não tem, né? Acha que não tem. Não tem mais. Tem, está aí, ativa, aqui mesmo em Porto Alegre, né? E nem precisa falar do impacto da tradição africana no Brasil inteiro. E temos autores para essas crianças, para os professores usarem em sala de aula sem qualquer resíduo doutrinário. E outra também queria destacar, porque autores negros até existiam, mas eles escondiam muito Exatamente. Ou não. A característica. Exatamente. Ou eles escreviam, vamos dizer assim, entre aspas, como se não fossem negros, ou não tinham oportunidade de publicar. Né? Oportunidades, assim, editoras pequenas, uma coisa assim, sem grande repercussão. E hoje tem não é autores assim. Que as pessoas nem sabem que eram, né? São autores negros, mas não se sabia. Exatamente. E não só na literatura para crianças. Né? Se a gente examina os autores e autoras brasileiras no século XIX, principalmente homens, porque as mulheres, a maioria nem era letrada, nós vamos ver que os grandes nomes são afro-brasileiros. Não é só Machado de Assis, né? Quer dizer, nós temos vários nomes, e a gente tem que se orgulhar, uma tradição muito forte, muito importante, né? Muito ativa. E o Machado nunca se fala da cor da pele. Nunca, até um tempo atrás não se falava. Agora, e se dizia que ele não estava interessado na causa negra. Bobagem, isso é errado. Ele estava desde jovem, ele militava no movimento negro do seu tempo, é claro. Né? Sim. E, professora, como despertar o gosto das crianças e dos adultos pela leitura, pela literatura? Bom, eu posso dar algumas sugestões, né? Porque isso é uma coisa que depende da pessoa. Em primeiro lugar, eu acho que é importante o seguinte, no caso das crianças. As crianças têm uma cultura de leitura antes de serem alfabetizadas, porque elas
nós temos que entender que nós todos vivemos no mundo da escrita. As coisas se transmitem na forma escrita. Ela pode não estar decodificando naquele momento, mas ela já sabe daquela importância da escrita e, ao mesmo tempo, ela vai interpretar os signos em torno de si, né? Ela está sempre interpretando o mundo circundante, e o adulto também. O adulto também está envolvido num contexto em que a leitura aparece de alguma maneira para ele. E ele tem, em primeiro lugar, que valorizar esse repertório original, né? Isso eu acho que é a primeira coisa, hein? Adultos, crianças, homens, mulheres, velhos e jovens, todos têm que valorizar o repertório que construíram. Por meio da educação, por meio do seu ambiente cultural e assim por diante. Essa valorização do próprio repertório é o ponto de partida para tu querer ampliá-lo, né? A escola, às vezes, agora eu acho que menos, mas até um certo tempo ela era muito preconceituosa em relação ao repertório que as pessoas traziam para dentro da escola, ou que os adultos compartilhavam com as crianças. Por exemplo, a questão vamos pensar hoje assim, da música do rap, do hip hop e assim por diante. Quer dizer, algo que está presente na nossa cultura urbana. Uhum. E tem compositores, tem artistas, tem intérpretes, tem tudo. E isso a escola, por muito tempo, não, isso aí não é cultura é outra coisa, tem que ser uma cultura elevada e não sei o quê. Bom, mas elitizada. Elitizada, exatamente essa é a palavra. E, com isso, as pessoas desvalorizam o seu cabedal cultural e não conquistam outro, porque ela acha que vai ficar nesse mundo que é desvalorizado pelos outros, mas é o que ela tem, e ao mesmo tempo não tem acesso a um outro. Quer dizer, é só por essa interação que se faz possível realmente despertar ou dar o gatilho para se interessar por uma abertura de horizontes. Isso é o que me parece, né? E é isso que algumas escolas vêm fazendo e vêm fazendo com sucesso, né? Se a gente vê algumas escolas, inclusive situadas assim, li há pouco sobre uma escola na Lomba do Pinheiro e coisas assim, estão fazendo trabalhos muito interessantes nesse sentido com as crianças e com a comunidade. O envolvimento da comunidade é fundamental para justamente fazer as pessoas se interessarem pelo mundo da leitura. Perfeito. Então, nossa entrevistada, professora e escritora Regina Zilberman, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso programa. A Durga Sindical sente-se muito honrada e fica o espaço para deixar aquela mensagem sobre literatura comparada e para as pessoas. Muito obrigado. Primeiro, volto a agradecer essa oportunidade, que a gente está num diálogo muito rico, Simone. Queria te agradecer por isso, a oportunidade que a gente tem de conversar. Eu acho que o mais importante é a gente saber que integra um mundo da cultura, qualquer que ele seja, e que esse nosso mundo cultural, não importa o que digam dele, mas é o nosso. É nosso, é bom e a gente tem que valorizá-lo e falar dele. Falando dele, a gente vê todas as suas qualidades e se abre para outros mundos. Obrigada. E para você que quer curtir o nosso videocast, acesse o nosso canal de YouTube, se inscreva, deixe o seu joinha, assista o nosso videocast. Se preferir ouvir o nosso podcast, acesse o nosso canal de Spotify da Durga Sindical, acompanhe os nossos canais de comunicação, nosso site www.adurgs.org.br e também acompanhe as nossas redes sociais. Até a próxima edição. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durga Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.